Olá, vamos falar sobre lifting facial, como é a consulta, o que é importante na consulta. Eu sou o Dr. André Colaneri, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O envelhecimento facial, ele ocorre principalmente a partir dos 40 anos. A pele vai ficando mais fina, perto da menopausa isso aumenta ainda a velocidade do envelhecimento, ela vai ficando mais ressecada, vai perdendo a elasticidade e também com a mudança hormonal ela fica mais flácida, né? O corpo todo fica mais flácido, mas essa parte na face é mais notada a partir dos 40 anos. As pálpebras em torno de 30, 35 anos já começam a ter uma sobrinha, a pálpebra inferior com a gordurinha protruir, incomodar um pouquinho. Por isso que muitas pacientes operam as pálpebras antes de fazer o lift facial. E as pacientes que vão fazer o lift facial já operam as pálpebras junto porque elas envelheceram primeiro. E como são as características do envelhecimento da face, né? O envelhecimento da face é como se tivesse tudo sendo puxado para baixo, como o corpo todo, mas não só a pele, a camada profunda, a musculatura traz isso também. E isso varia muito de genética, então pacientes que têm uma musculatura mais forte, uma pele mais grossa, ou seja, que tem mais colágeno, pacientes negros, pacientes índios, pacientes asiáticos ou com uma pele muito grossa, eles envelhecem menos. Paciente com uma pele muito fininha, aquele ruivinho, paciente muito branquinho, né, loiro, lógico, a pele fina é um elástico fino, o elástico fino sustenta menos. Então a velocidade de envelhecimento desses pacientes é maior, então eles vão ter uma flacidez antes dos pacientes que têm a pele mais grossa. Outros fatores, sol é um veneno, né? Ele destrói a pele do corpo inteiro e é muito visível na face, quem gosta muito de tomar sol. Na geração que veio depois do protetor solar com a geração que veio antes, né? Então você vê pacientes que hoje tem 70 anos, 80 anos que não tinha protetor solar e os pacientes que têm 60 anos, 50 anos, parece que é geração diferente, né? De tão diferente que foi de proteger, simplesmente proteger a pele. O cigarro também é um fator de envelhecimento muito rápido. Além de envelhecer mais rápido, ter mais rugas, você vê que a pele fica mais fina, uma pele sem brilho, né? Então, logicamente, quanto mais machucada está a pele, maior a velocidade de envelhecimento. Então esses são fatores que a gente na consulta conversa, vê, pergunta os hábitos, né, como é, porque no lifting facial a gente reposiciona as estruturas, né, reposiciona a musculatura, tira o excesso de pele, mas a pele continua a mesma. Então a matéria-prima que a gente está trabalhando continua a mesma. Então é sempre interessante, depois de um lifting facial, durante a vida inteira, na verdade, cuidar da pele para que o envelhecimento seja mais devagar. Então você pode fazer peelings, tratamentos não só com ácido, com radiofrequência, com preenchimentos, né, o ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, que são todos tratamentos que ajudam na melhora da qualidade da pele, né? Então isso você já pode fazer a partir dos 30 anos para postergar o envelhecimento, mas depois de um lifting também é interessante, quando você recuperar, continuar fazendo esses tratamentos, porque quanto melhor tiver a sua pele, menos você vai envelhecer e mais tempo você vai ficar bem, né? Tem muita gente que pergunta quanto tempo dura um lifting facial. Eu costumo falar para sempre ou nenhum dia. Depois a gente fala assim, mas o que acontece isso? Não, para sempre, porque você sempre vai estar melhor do que se não tivesse operado. Então você vem envelhecendo nesse ritmo. A gente traz você para uma aparência mais jovem, mas continua envelhecendo. Então, se você pensar como você estaria, é para sempre, você sempre vai estar melhor. Se você pensar nessa parte daqui, um dia você está mais velho, 2 dias mais velho, 3 dias mais velho, você vai continuar envelhecendo, não para de envelhecer. Então, a ideia é você sempre estar bem para a sua idade, estar com um aspecto natural, um aspecto harmônico e não com cara de cirurgia. E as expectativas da paciente, elas têm que ser realistas, né? Então, a gente conversa com o paciente, ele expõe, faz o exame físico na frente do espelho, a gente primeiro pergunta o que te incomoda, mostra para mim, depois eu falo o que eu vejo. Olha, aqui tá assim, a bochecha caiu, aqui o platisma tem 2 bandas, a gente reposiciona isso assim, dá uma puxadinha para ver mais ou menos como fica, né, para o paciente entender mais ou menos como seria uma prévia de um resultado, e a gente senta e explica tudo. É muito importante ver os hábitos, como eu te falei, né, para saber quais são os fatores de risco.
Se fumar tem que parar, diabetes eu não opero, tem que estar também super controlado para a vida inteira, isso para sempre, né? Tireoide, coagulação, risco de trombose, né? Que qualquer cirurgia de porte maior pode ter trombose, então a gente vê fatores de risco se usa hormônio, se faz reposição hormonal, né, se tem algum problema na família, queloide também. Então a gente sempre abrange e vê o todo do paciente e também as especificações. Todo mundo tem assimetria, né? Isso é muito importante. A sobrancelha é diferente da outra, a mama é diferente da outra, a orelha é diferente da outra. Então, logicamente que o resultado, um lado, fica sempre um pouco diferente porque ele é diferente. Então a gente tem um lado que dorme mais, um lado que tem uma flacidez maior. A ideia da cirurgia é melhorar, deixar harmônico, o paciente se sentir melhor, rejuvenescer. A perfeição, ela não existe em nenhuma das cirurgias, tá? Então a gente aponta, olha, sua sobrancelha é mais alta, aqui é mais baixa, a bochecha está aqui, o vínculo de um lado é maior que do outro, nota que a bochecha é mais para frente porque a musculatura é maior, o osso é um pouco diferente, né? Então para o paciente se enxergar, porque eu sempre falo, o paciente que está operando alguma coisa, ele não olha muito para essa região porque ele não gosta, ele acha feio, por isso que ele está lá para operar. Agora depois da cirurgia ele vai olhar 30 mil vezes para achar defeito e ele vai começar a ver algumas diferenças que já existiam, que são naturais da simetria. Então é muito importante a gente pontuar o que a gente está vendo, quais são as diferenças, o que vai ser resolvido, o que vai ser amenizado, o que vai permanecer, para adequar a expectativa do paciente ao resultado possível. Porque se você tiver uma expectativa muito além do resultado possível, esse paciente não vai ficar satisfeito. Então a gente tem que juntar, primeiro, a segurança do paciente, que a gente vai ver os fatores de risco. Segundo, entender a expectativa do paciente. Terceiro, falar para ele o que é possível chegar. E quarto, ver o pós-operatório, se tem uma estrutura adequada de pós-operatório, porque é importante fazer drenagem linfática, ultrassom, repouso, não fazer esforço, às vezes ter alguém para ajudar. Então, tudo isso, em alguns casos, fazer a oxigenoterapia hiperbárica, se tiver um risco um pouco maior no sofrimento de pele, como um ex-tabagista, por exemplo. Então, tudo isso a gente fala. Juntou tudo, a expectativa é realista, o resultado vale a pena, o risco é pequeno, pós-operatório adequado, fatores de risco baixos, vale a pena fazer a cirurgia. A consulta é muito importante, o paciente deve tirar todas as dúvidas dele, a gente mostra fotos, pondera várias coisas, o paciente tem que sair de lá sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre dou o meu telefone para o paciente, caso tenha alguma dúvida, mandar uma mensagem e fazendo tudo isso, programar a cirurgia para ter o melhor resultado possível.